Gente, por favor, deixa o like no de tudo pra mim, o like de vocês. E deixa muitos comentários, porque se você não fazer isso, eu vou ficar muito triste. Então, eu queria só de vocês, porque senão eu vou ficar muito triste. E tipo, eu amo vocês, então oi, né? Like todos e fica muito comentários. A meta de like acho que é uns 10 mil ou 100 mil, né? Se vocês escolhem 10 mil ou 100 mil, vocês deixam nos comentários. E a de comentários pode ser 10 mil e a meta de likes pode ser o tanto que for, tá? Mas deixa o like, por favorzinho, porque são muito triste, tá? Então eu quero vários likes, né, de vocês, né?